Mulher dá água para cadeirante no deserto, sem saber que ele é filho de um milionário. A vastidão dourada do Jalapão parecia engolir tudo à sua volta naquela tarde escaldante. Jurema Santos parou por um instante para limpar o suor que escorria por sua testa, ajustando o lenço que protegia sua cabeça do sol implacável. Foi quando avistou uma cena que parecia uma miragem. Um menino em cadeira de rodas, vestido com terno azul, abandonado no meio do nada. Jurema aproximou-se rapidamente, o coração apertado ao ver o estado de desidratação do garoto. Seus lábios rachados e pele avermelhada indicavam que estava ali há horas. Sem hesitar, ofereceu sua última garrafa d'água. Beba devagar, meu filho, disse ela, ajudando-o a segurar a garrafa com mãos trêmulas. O menino engoliu alguns goles pequenos antes de conseguir falar. Obrigado, senhora. Eu não sei quanto tempo mais aguentaria. O que aconteceu? Como você veio parar aqui sozinho? Perguntou Jurema, agachando-se para ficar na altura dos olhos dele. Eu estava viajando com um motorista. Nosso carro quebrou e ele foi buscar ajuda. Isso faz horas. Acho que ele se perdeu ou... A voz do garoto falhou. Ou me abandonou de propósito. Jurema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem seria capaz de abandonar uma criança, ainda mais um cadeirante no... meio do Jalapão? Qual é o seu nome, menino? Mateus. Mateus Albuquerque. Respondeu ele, ajeitando o paletó azul marinho que parecia pesado demais para o calor do cerrado. Bem, Mateus, não podemos ficar aqui. O sol vai começar a baixar em algumas horas, e à noite os perigos são outros. Minha casa não é longe daqui. Vou levá-lo para lá e depois descobrimos como contatar sua família. O garoto assentiu, visivelmente aliviado. Jurema posicionou-se atrás da cadeira de rodas e começou a empurrá-la pelo terreno arenoso. Uma tarefa quase impossível. As rodas afundavam na areia, exigindo que ela aplicasse força dobrada. Meu nome é Jurema. Sou guia turística aqui no Jalapão. Apresentou-se enquanto lutava contra a areia. Conheço cada pedra e cada trilha desta região. Vai dar tudo certo. A senhora mora sozinha aqui? Perguntou Mateus, tentando distrair-se do desconforto. Sim, desde que meu pai partiu há 5 anos. Ele me ensinou tudo sobre esta terra. As plantas que curam, os sinais do tempo, como encontrar água. Jurema fez uma pausa para recuperar o fôlego. Você tem família, Mateus? Houve um breve silêncio antes da resposta. Meu pai. Só tenho meu pai agora. Havia algo na voz do menino que Jurema não conseguiu decifrar. Uma mistura de tristeza e... mágoa? E onde está seu pai? Ele deve estar preocupado. Em São Paulo, provavelmente. Eu deveria estar a caminho de uma clínica em Palmas. Foi ele quem contratou o motorista. Jurema franziu a testa. Que tipo de pai enviaria um filho cadeirante sozinho com um motorista para uma clínica? E por que o menino usava roupa formal no meio do cerrado? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Após quase 1 hora de caminhada exaustiva, avistaram finalmente a pequena casa de Jurema. Era uma construção simples, mas sólida, com paredes de adobe e um telhado que se projetava para criar uma varanda sombreada. Ao redor, um pequeno oásis verde contrastava com a aridez dominante, resultado dos anos de trabalho de Jurema e seu pai para captar e conservar água. Chegamos, anunciou ela, o alívio evidente em sua voz. Não é um palácio, mas é fresco e seguro. Mateus observou a casa com curiosidade genuína. Seus olhos, agora mais alertas depois de beber água, percorriam cada detalhe do lugar. É muito bonito, disse ele com sinceridade. Como consegue manter estas plantas vivas no meio do cerrado? Jurema sorriu, surpresa com a observação perspicaz do garoto. Sistema de captação de água da chuva. Meu pai era um gênio nisso. Cada gota que cai do céu é direcionada para cisternas subterrâneas. Na seca, usamos com muita parcimônia. Ela empurrou a cadeira até a varanda, onde a temperatura era significativamente mais amena. Mateus suspirou de alívio ao sentir a sombra. Vou buscar mais água e algo para você comer,
Depois tentaremos fazer contato com seu pai. Enquanto preparava uma refeição simples dentro de casa, Jurema pensava na estranha situação. O menino tinha modos refinados, e suas roupas, apesar de deslocadas para o ambiente, eram visivelmente caras. Algo não se encaixava nessa história. Quando voltou à varanda com uma bandeja, encontrou Mateus observando atentamente uma das plantas medicinais que ela cultivava em vasos. "Isso é uma ipecacuanha, não é?" perguntou ele. "Li que é usada para problemas respiratórios." Jurema quase deixou a bandeja cair de surpresa. "Como sabe disso?" "Pouquíssimas pessoas reconhecem essa planta." Mateus deu de ombros, um gesto que parecia ensaiado para parecer casual. "Leio muito sobre plantas medicinais. Passava muito tempo em hospitais e livros eram minha única companhia." Jurema colocou a bandeja em uma pequena mesa de madeira e sentou-se em um banco rústico de frente para o menino. "Coma. Um pouco. É queijo coalho com mandioca e um pouco de umbu que colhi esta manhã." Enquanto o garoto comia com apetite controlado, mas evidente, Jurema tentou obter mais informações. "Mateus, preciso entender melhor o que aconteceu para ajudá-lo. Por que estava indo para uma clínica em Palmas?" O menino mastigou lentamente antes de responder, como se medisse suas palavras. "Tratamento experimental para minha condição. Tenho uma doença degenerativa que afeta meus músculos. Os médicos de São Paulo já tentaram de tudo." "E seu pai não veio com você nessa viagem tão importante?" Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Mateus. "Meu pai é Ricardo Albuquerque. Ele tem empresas para administrar, reuniões importantes, pessoas importantes para impressionar." Havia uma acidez inconfundível em suas palavras. "Não tem tempo para acompanhar o filho defeituoso em mais uma tentativa médica fadada ao fracasso." Jurema manteve seu rosto neutro, mas seu coração apertou. O nome não significava nada para ela, isolada como vivia. Mas o tom do menino dizia tudo. "Ninguém é defeituoso, Mateus. Cada pessoa tem seu valor próprio. Talvez aqui no Jalapão, onde as pessoas lutam pela sobrevivência, isso seja verdade. No mundo do meu pai, você vale o que produz, o que conquista, o que exibe. E eu sou o filho que ele esconde, o problema que ele tenta resolver com dinheiro." A amargura nas palavras de uma criança que não devia ter mais de 12 anos chocou Jurema. Ela ia responder quando notou algo na mochila parcialmente aberta ao lado da cadeira. Vários frascos de medicamentos de aparência cara e um envelope com o que pareciam ser documentos. "Aquela é sua mochila?" perguntou apontando. Mateus seguiu seu olhar e por um instante pareceu alarmado. "Sim, o motorista me entregou antes de ir buscar ajuda. Disse que tinha meus documentos e remédios e que eu não devia perder de jeito nenhum." "Posso?" Jurema estendeu a mão para a mochila e após um momento de hesitação, Mateus assentiu. Dentro da mochila, além dos medicamentos, havia uma pasta com documentos médicos complexos, mas o que chamou a atenção de Jurema foi um cartão de identificação com o nome completo do menino, Mateus Albuquerque Filho, seguido de um contato de emergência. "Este é o telefone do seu pai?" Mateus confirmou com a cabeça. "Não vai adiantar tentar ligar. Não há sinal aqui. Eu já verifiquei meu celular." Jurema levantou-se. "Tenho um radiocomunicador, não é garantido, mas às vezes consigo contato com a cidade. Vamos tentar." Enquanto entrava em casa para buscar o equipamento, Jurema pensava em como a vida podia ser estranha. Ali estava ela, uma mulher simples do Cerrado, cujo mundo se resumia a plantas, trilhas e ocasionais grupos de turistas, tentando ajudar um menino que aparentemente pertencia a uma realidade completamente diferente da sua. O rádio, antigo mas bem conservado, estava em uma prateleira. Jurema o pegou e voltou para a varanda, onde encontrou Mateus olhando para o horizonte com uma expressão distante. "O pôr do sol aqui é diferente de tudo que já vi", comentou ele, ao perceber a aproximação dela. "Em São Paulo, os prédios sempre bloqueiam a vista. Aqui parece que o céu não tem fim. É o que meu pai sempre dizia, que o Jalapão é onde o céu encontra a terra sem nenhum obstáculo." Jurema sorriu com a lembrança enquanto ajustava o rádio. "Vamos ver se conseguimos contato." Por vários minutos ela tentou diferentes frequências, recebendo apenas estática como resposta. Frustrada, finalmente desligou o aparelho. "Parece que hoje não é nosso dia de sorte.
Às vezes a posição do sol interfere no sinal. Podemos tentar novamente mais tarde ou amanhã cedo. Mateus não parecia particularmente desapontado com a notícia. A senhora não precisa se preocupar tanto. Meu pai provavelmente nem notou minha ausência ainda. O motorista deve ligar para ele apenas quando chegarmos à clínica, que seria no final do dia. Havia algo estranho nessa afirmação, e Jurema não conseguiu deixar passar. Mateus, estou tentando entender. Seu pai enviou você, uma criança com necessidades médicas, para uma clínica em outro estado, com apenas um motorista, sem sequer acompanhar seu progresso durante a viagem. O menino desviou o olhar, subitamente interessado nas próprias mãos. Ele é muito ocupado, e eu já estou acostumado a fazer esses trajetos. Desde que ela se foi, as coisas funcionam assim. Jurema sentiu que havia mais nessa história do que Mateus estava contando, mas decidiu não pressionar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, e a temperatura caía rapidamente, como era típico na região. Está esfriando. Vamos entrar. Sim, convidou ela. Vou preparar um chá que vai te ajudar a recuperar as forças depois desse dia difícil. A casa de Jurema por dentro era tão simples quanto por fora, mas acolhedora. Móveis rústicos feitos à mão conviviam com algumas modernidades básicas, um fogão a gás, uma pequena geladeira alimentada por placas solares e algumas lâmpadas LED estrategicamente posicionadas, também conectadas ao sistema solar que seu pai havia instalado anos atrás. É aqui que recebe os turistas? Perguntou Mateus enquanto Jurema o ajudava a posicionar a cadeira em um espaço da sala. Oh, não. Raramente trago grupos para minha casa. Tenho um pequeno acampamento base a alguns quilômetros daqui, mais próximo da estrada. Lá recebo os visitantes, explico sobre a região, organizo as trilhas. Esta casa é meu refúgio. Enquanto preparava o chá, Jurema lançava olhares discretos para o menino, que examinava o ambiente com genuíno interesse. Havia uma inteligência viva naqueles olhos, uma percepção aguçada que contrastava com sua idade. "Qual é esse chá?" perguntou ele quando ela retornou com 2 canecas, fumegantes. Uma mistura de ervas locais, capim-limão, erva cidreira, um pouco de canela e um segredo que meu pai me ensinou. Respondeu Jurema com um sorriso, entregando uma caneca para ele. Vai ajudar com a desidratação e também tem propriedades calmantes. Mateus aspirou o aroma antes de dar um pequeno gole. É bom, comentou com surpresa evidente. Tem um gosto diferente, não doce, mas reconfortante. A maioria dos remédios da natureza não é doce, mas funciona, filosofou Jurema, sentando-se em uma cadeira de balanço de frente para ele. Agora, Mateus, preciso que me conte a verdade. Tem algo mais nessa história que você não está me dizendo? O menino baixou os olhos para a caneca entre suas mãos, o vapor subindo em espirais diante de seu rosto. Não sei do que a senhora está falando. Eu vivo no meio do nada, mas não sou ingênua. Um menino bem educado, usando roupas formais com medicamentos caros, aparece sozinho no meio do jalapão. Um motorista que abandona um passageiro vulnerável e simplesmente desaparece. Um pai que envia o filho para tratamento experimental, sem acompanhá-lo. Jurema fez uma pausa. Há muitas peças que não se encaixam nesse quebra-cabeça. Por um longo momento, apenas o som do vento lá fora preencheu o silêncio entre eles. Finalmente, Mateus ergueu o rosto. Havia determinação em seus olhos. Eu fugi, admitiu em voz baixa. O motorista não me abandonou. Eu pedi para parar para admirar a paisagem. Quando ele saiu do carro para me ajudar, peguei minha mochila e disse que queria ficar sozinho alguns minutos. Ele se afastou para me dar privacidade e eu usei meus braços para me arrastar com a cadeira para longe da estrada, até um ponto onde ele não pudesse me ver facilmente. Depois, fiquei esperando até que ele fosse embora. Jurema ouviu a confissão com crescente preocupação. Por que, Mateus? Por que faria algo tão perigoso? Por que estou cansado? Sua voz subiu de repente, cheia de emoção. Cansado de ser tratado como um problema a ser resolvido. Cansado de ouvir meu pai falando sobre mim como se eu fosse um projeto fracassado. Tentamos este tratamento, tentamos aquele médico. Ele imitou uma voz adulta, grave.
quanto vai custar desta vez? Vale mesmo a pena todo esse investimento? Como se eu fosse uma ação na bolsa de valores que não está dando o retorno esperado. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do menino, mas ele as conteve com evidente esforço. Ontem à noite ouvi meu pai no telefone. Ele disse: depois deste tratamento, se não houver progresso significativo, vamos considerar aquela instituição na Suíça. Mateus engoliu em seco. Ele quer se livrar de mim, me mandar para o outro lado do mundo, porque está cansado de lidar com um filho que não pode jogar futebol, nadar ou fazer qualquer coisa que filhos normais fazem. Jurema sentiu um nó na garganta. A dor na voz daquele menino era palpável, real demais para ser ignorada. Então decidiu fugir? E o que planejava fazer depois? Mateus deu de ombros, o gesto agora carregado de derrota. Não planejei. Muito além disso, para ser honesto. Achei que poderia, não sei, encontrar um lugar onde pudesse ser aceito pelo que sou, não pelo que não posso fazer. Ele olhou ao redor da casa simples. Talvez um lugar como este, onde as pessoas valorizam coisas diferentes. Jurema respirou fundo. A situação era muito mais complicada do que imaginara inicialmente. Mateus, entendo sua frustração e sua dor. De verdade. Mas fugir não é a solução. Primeiro, porque é perigoso. Você poderia ter, ela hesitou buscando a palavra certa, se machucado gravemente no deserto. Segundo, porque problemas não se resolvem quando fugimos deles. Acredite, eu sei disso. A senhora também. Já quis fugir de algo? Perguntou ele genuinamente curioso. Muitas vezes, admitiu Jurema com um sorriso triste, quando minha mãe morreu, quando meu pai adoeceu, quando a seca levou nossa plantação, tive meus momentos de querer simplesmente desaparecer, deixar tudo para trás. Mas sempre fiquei e enfrentei. E sabe por quê? Mateus balançou a cabeça negativamente. Porque os problemas são como sombras. Você pode correr até o fim do mundo, mas se a luz ainda brilha, a sombra te segue. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Passaram o resto da noite conversando. Jurema contando histórias sobre o jalapão e Mateus compartilhando seu conhecimento surpreendentemente vasto sobre plantas medicinais, aprendido durante longas internações hospitalares. A mulher percebeu que, apesar de sua juventude, Mateus possuía uma maturidade forjada pelo sofrimento, algo que ela conhecia bem. Quando a noite avançou, Jurema arrumou uma cama improvisada na sala para o menino. Embora sua casa tivesse outro quarto, seria difícil mover a cadeira de rodas pelo corredor estreito. Amanhã cedo tentaremos o rádio novamente, disse ela, ajeitando um cobertor sobre ele. E, Mateus, vamos encontrar uma solução que não envolva você, se perdendo no deserto, prometo. O menino assentiu, mas havia uma sombra de dúvida em seus olhos, como se já tivesse ouvido promessas demais que não foram cumpridas. Boa noite, dona Jurema. E obrigado por tudo. Boa noite, Mateus. Jurema retirou-se para seu quarto, mas o sono não veio facilmente. Pensava no menino adormecido em sua sala, nas circunstâncias que o haviam trazido até ela e na responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. O certo seria contactar o pai de Mateus o mais rápido possível. Ela sabia disso. Mas algo em seu coração a fazia questionar se seria realmente o melhor para o garoto. A madrugada já ia alta quando Jurema finalmente adormeceu, apenas para ser acordada algumas horas depois por um som preocupante vindo da sala. Era Mateus tossindo violentamente. Ela apressou-se para fora do quarto e encontrou o menino sentado na cama improvisada, lutando para respirar entre acessos de tosse. Seu rosto estava pálido e uma fina camada de suor cobria sua testa. — Mateus, o que está acontecendo? Perguntou alarmada, ajoelhando-se ao lado dele. — Meus remédios, conseguiu dizer entre arquejos. Na mochila, o frasco azul. Jurema correu para pegar a mochila e rapidamente localizou um frasco com tampa azul entre os medicamentos. Suas mãos tremiam enquanto abria o recipiente e entregava um comprimido ao menino, junto com um copo d'água que havia deixado na mesa próxima.
Mateus engoliu o remédio com dificuldade e Jurema sentou-se ao seu lado, segurando sua mão enquanto esperavam o medicamento fazer efeito. Lentamente, a respiração do menino foi se normalizando e a cor voltou ao seu rosto. Melhor? Perguntou ela, ainda preocupada. Mateus assentiu exausto. Isso acontece às vezes. Minha condição não afeta apenas as pernas. Também tenho problemas pulmonares. O médico disse que é parte da mesma doença. Deveria ter me contado antes, repreendeu-o gentilmente Jurema. Preciso saber dessas coisas para cuidar adequadamente de você. Desculpe. Não queria preocupá-la mais do que já estava. Jurema olhou para o frasco de remédios em sua mão. A etiqueta continha informações sobre dosagem e um nome complexo que ela mal conseguia pronunciar. Estes medicamentos, quanto tempo eles duram? Os que trouxe são suficientes para 3 dias, respondeu Mateus, sua voz agora mais clara. Tomo 2 comprimidos por dia, um de manhã e outro à noite. O que acabei de tomar é para emergências, quando tenho crises como esta. A preocupação de Jurema aumentou. A situação era mais grave do que imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um menino rebelde fugindo de casa, mas de alguém com necessidades médicas sérias, longe de seus recursos. Precisamos contactar seu pai imediatamente, Mateus. Sua saúde não é algo com que se possa brincar. Para sua surpresa, o menino não protestou desta vez. O susto da crise parecia ter colocado as coisas em perspectiva até mesmo para ele. Eu sei. Sinto muito, dona Jurema. Não pensei que poderia dar tudo tão errado. Apesar da hora avançada, Jurema decidiu tentar o rádio novamente. O equipamento crepitou com estática por longos minutos, até que, finalmente, uma voz entrecortada respondeu do outro lado. Já escuto de quem chama. Aqui é Jurema Santos, guia do Jalapão. Estou com uma emergência, preciso de ajuda para contactar uma família em São Paulo. Ela falou claramente, enunciando cada palavra. A comunicação ia e vinha, instável, mas Jurema conseguiu passar as informações básicas. Tinha um menino chamado Mateus Albuquerque, filho de Ricardo Albuquerque, com necessidades médicas, e precisava urgentemente que a mensagem fosse transmitida ao pai. A voz do outro lado prometeu fazer o possível para repassar a informação, mas não podia garantir quando a mensagem chegaria ao destinatário. Contente por pelo menos ter conseguido algum contato, Jurema desligou o rádio. Agora é esperar, disse ela voltando para onde Mateus aguardava. Como está se sentindo? Melhor. O remédio está fazendo efeito, respondeu ele, os olhos pesados de sono. Tente descansar um pouco. Amanhã será outro dia. Jurema permaneceu, acordada, vigiando o sono inquieto do menino. Não podia deixar de pensar em como o destino trabalhava de maneiras misteriosas. Há apenas um dia. Estava fazendo sua ronda habitual pelo cerrado, coletando plantas completamente sozinha como havia estado nos últimos anos. Agora, sua casa e sua vida tinham sido invadidas por este garoto e sua complicada história. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas da janela, Jurema levantou-se silenciosamente e foi para a cozinha preparar um chá fortificante que seu pai costumava fazer para ela quando ficava doente. Misturou cuidadosamente ervas que sabia serem boas para os pulmões, adicionando um pouco de mel de abelhas nativas que coletava ela mesma. O cheiro aromático logo preencheu a pequena casa e não demorou para que Mateus despertasse. Bom dia, cumprimentou ela com um sorriso trazendo uma caneca fumegante. Como se sente? Melhor, eu acho. Ele tentou se ajeitar na cama e Jurema prontamente o ajudou a sentar-se. Que cheiro bom. É um chá especial para fortalecer os pulmões. Meu pai me ensinou a prepará-lo. Não substitui seus remédios, claro, mas pode ajudar. Mateus aceitou a caneca, soprando o líquido quente antes de dar um pequeno gole. É diferente, mas bom, comentou surpreso. A senhora sabe muito sobre plantas medicinais. Cresci aprendendo. Meu pai era o que chamavam de raizeiro, explicou Jurema, sentando-se em uma cadeira próxima. Conhecia cada planta do cerrado, para que servia como preparar. Pessoas vinham de longe para consultar com ele quando estavam doentes. Como um médico popular. Algo assim. Sim, claro.
Ele sempre dizia que certas condições precisavam de médico de verdade, com formação. Mas para muitas coisas do dia a dia, a natureza já fornece o que precisamos. Enquanto conversavam, Jurema notou que Mateus parecia mais aberto, menos defensivo do que na noite anterior. Talvez o susto da crise, ou talvez simplesmente o novo dia, tivessem trazido uma perspectiva diferente. Dona Jurema, eu queria me desculpar, disse ele de repente, olhando para a caneca em suas mãos. Pelo que fiz. Foi infantil e perigoso, e ainda coloquei a senhora em uma situação difícil. Está tudo bem, Mateus. Todos cometemos erros, especialmente quando estamos magoados ou assustados. Mas não é justo com a senhora. Está cuidando de mim, me dando comida, abrigo, e eu só trouxe problemas. Jurema sorriu, tocada pela preocupação do menino. Sabe, às vezes as pessoas entram em nossas vidas por uma razão. Talvez eu precisasse de alguém para cuidar, mesmo que não soubesse disso. Tenho vivido muito sozinha nos últimos anos. A senhora não tem família? Filhos? Uma sombra de tristeza passou pelos olhos de Jurema, tão rápida que Mateus quase não percebeu. Não tenho filhos. E meus pais já partiram. Tenho alguns primos em Palmas, mas raramente nos vemos. Ela fez uma pausa. E você? Tem irmãos? Não, sempre fui só eu. Acho que um filho problemático já foi o suficiente para meu pai. Havia tanta amargura naquela afirmação que Jurema sentiu seu coração apertar. Mateus, não acho que seu pai te considere um problema. Pais às vezes não sabem como expressar preocupação sem parecer que estão criticando ou desapontados. O menino deu uma risada seca, surpreendentemente adulta para sua idade. A senhora não conhece meu pai, Ricardo Albuquerque, o grande empresário, o visionário da construção civil. Para ele, tudo é uma questão de custo-benefício, até mesmo seu filho. O tom amargurado incomodou Jurema. Nenhuma criança deveria falar do próprio pai daquela maneira, independentemente das circunstâncias. É sua mãe. Você mencionou que ela não está mais com vocês? A expressão de Mateus suavizou-se, dando lugar a uma tristeza genuína. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sua voz baixou para quase um sussurro. Era ela quem me entendia de verdade. Quem via valor em mim além das limitações físicas. Sinto muito, Mateus. Perder a mãe é uma das dores mais difíceis que podemos enfrentar. Depois que ela se foi, tudo mudou. Meu pai mergulhou no trabalho. Acho que olhar para mim o faz lembrar dela. E isso dói. Então ele me manda para internatos, clínicas, tratamentos, qualquer desculpa para me manter distante. Ou talvez, sugeriu Jurema gentilmente, ele esteja desesperadamente procurando uma maneira de ajudá-lo, de fazer algo para melhorar sua condição, porque se sente impotente diante da situação. Mateus olhou para ela com ceticismo. A senhora realmente acredita nisso? Acredito que as pessoas são mais complexas do que parecem à primeira vista. E que pais, mesmo os que cometem erros, geralmente querem o melhor para seus filhos, ainda que não saibam como demonstrar isso. O menino ficou em silêncio, como se considerasse aquela possibilidade pela primeira vez. Finalmente deu de ombros. Talvez, mas isso não muda o fato de que ele quer me mandar para longe. Antes que Jurema pudesse responder, o rádio na mesa começou a crepitar. Ela levantou-se rapidamente para atendê-lo. Jurema Santos na escuta. Dona Jurema, aqui é Cláudio do posto da rodovia. Conseguimos contato com São Paulo, informou a voz entrecortada pelo rádio. O senhor Ricardo Albuquerque foi informado e está a caminho de Palmas neste momento. Chegará de avião particular, em aproximadamente 4 horas. De lá, seguirá para sua localização. Enviamos as coordenadas como solicitado. Jurema sentiu um misto de alívio e apreensão. O pai de Mateus estava vindo pessoalmente. Isso era bom. Mas o que aconteceria quando chegasse? Como reagiria à fuga do filho? Obrigada, Cláudio. Aguardaremos. Ela desligou o rádio e voltou-se para Mateus, que havia escutado toda a conversa. Seu pai está vindo, anunciou desnecessariamente. Eu ouvi, respondeu ele, sua expressão fechada. Ele deve estar furioso. Ele está preocupado, Mateus. Preocupado o suficiente para largar tudo e vir pessoalmente. O menino não parecia convencido, mas não argumentou. Em vez disso, pediu:
Posso tomar meu remédio da manhã, por favor? Jurema ajudou-o com a medicação e depois sugeriu que ele comesse algo. Preparou um café da manhã simples, porém nutritivo. Tapioca com queijo, frutas e mais um pouco do chá fortificante. Enquanto comiam, ela tentou manter a conversa leve, contando histórias sobre o Jalapão, os turistas interessantes que havia, guiado ao longo dos anos, as belezas naturais da região. Mateus ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam seu conhecimento e curiosidade. A senhora já considerou escrever um livro? Perguntou ele em determinado momento. Sobre as plantas medicinais do Cerrado ou sobre as histórias daqui. Seria interessante. Jurema sorriu, surpreendida pela sugestão. Nunca pensei nisso seriamente. Não tenho estudo formal, sabe? Aprendi tudo com meu pai, que aprendeu com o pai dele e assim por diante. Mas isso torna tudo ainda mais valioso. Reconhecimento tradicional, passado de geração em geração. Muitos desses saberes estão se perdendo no mundo moderno. Você tem razão, Mateus. É algo a se considerar. Ela olhou para o menino com nova admiração. Você é muito observador para alguém tão jovem. Quando você passa muito tempo em hospitais ou limitado a uma cadeira de rodas, aprende a observar o mundo de uma maneira diferente. Ele fez uma pausa. E a valorizar coisas que outras pessoas talvez não notem. As horas seguintes passaram lentamente. A tensão crescia à medida que o momento do encontro com Ricardo Albuquerque se aproximava. Jurema sugeriu que eles saíssem para a varanda, onde a temperatura estava agradável devido à sombra e o ar fresco poderia fazer bem aos pulmões de Mateus após a crise noturna. De lá, tinham uma vista privilegiada do cerrado que se estendia diante deles, com suas árvores retorcidas, a vegetação dourada e, ao longe, uma das famosas dunas que faziam do Jalapão um destino turístico tão procurado. É tão diferente de São Paulo, comentou Mateus, absorvendo a paisagem. Lá tudo é cinza, barulhento, apressado. Aqui parece que o tempo corre mais devagar. E corre mesmo, confirmou Jurema. A natureza tem seu próprio ritmo, e quem vive em harmonia com ela aprende a respeitá-lo. Não há como apressar o crescimento de uma planta ou o curso de um rio. Mateus refletiu sobre isso por um momento. Acho que é por isso que meu pai nunca se daria bem aqui. Ele sempre quer tudo para ontem. Resultados imediatos, soluções rápidas. Sua voz falhou ligeiramente. Inclusive para mim. Jurema ia responder quando um som distante chamou sua atenção. O ruído característico de um motor potente, incomum naquela área remota. Acho que seu pai chegou, disse ela, levantando-se. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Não demorou muito para que um veículo grande e imponente surgisse na estrada de terra que levava à casa de Jurema. Era uma caminhonete preta, de vidros escuros, o tipo de carro que jamais seria visto naquela região se não fosse por circunstâncias excepcionais. O veículo parou a alguns metros da casa, levantando uma nuvem de poeira que demorou a assentar. Quando a porta do motorista se abriu, Jurema sentiu Mateus enrijecer ao seu lado. Um homem alto e de porte atlético emergiu do veículo. Vestia um terno escuro que, mesmo sendo obviamente caro, parecia deslocado no ambiente do cerrado. Seus cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o resto ainda negro, penteado impecavelmente para trás. Óculos escuros escondiam seus olhos, mas sua expressão tensa era visível mesmo à distância. Do lado do passageiro, outro homem saiu. Mais jovem, também de terno, carregando uma pasta. Jurema presumiu que fosse algum tipo de assistente. Mateus! A voz de Ricardo Albuquerque cortou o ar como uma lâmina afiada enquanto ele avançava em direção à varanda. Não havia alívio em seu tom, apenas uma autoridade contida que fez Jurema se arrepiar involuntariamente. Pai, respondeu o menino, sua própria voz surpreendentemente firme. Ricardo subiu os degraus da varanda com passos decididos, finalmente, removendo os óculos escuros para encarar o filho. Seus olhos, Jurema notou, eram idênticos aos de Mateus. O mesmo tom de castanho escuro, a mesma forma amendoada.
Mas enquanto os do menino transmitiam uma sabedoria precoce, nascida do sofrimento, os do pai ardiam com uma intensidade quase febril. Você tem ideia do que causou? Perguntou Ricardo, a voz agora baixa, contida, como se estivesse fazendo um esforço consciente para não explodir. Mobilizei equipes de busca, polícia, contatos em 3 estados. Cancelei reuniões cruciais. Voei de São Paulo até aqui no meio de uma crise corporativa, tudo porque meu filho teve um capricho adolescente de fugir. Ricardo Albuquerque. Jurema interveio estendendo a mão. Sou Jurema Santos. Encontrei seu filho ontem e o trouxe para minha casa. O homem virou-se para ela como se só agora notasse sua presença. Por um momento, pareceu confuso com aquela mulher simples, de roupas gastas e mãos calejadas, que se dirigia a ele com tanta naturalidade. Então, recordando-se de seus modos, apertou brevemente sua mão. Agradeço por cuidar do meu filho, senhora. Pagarei adequadamente por seu incômodo, é claro. Não houve incômodo nenhum, respondeu Jurema, já incomodada com a atitude do homem. Mateus é um garoto especial. Foi um prazer conhecê-lo, apesar das circunstâncias. Ricardo voltou sua atenção para o filho. Pegue suas coisas. Estamos indo embora agora. Ele teve uma crise respiratória esta noite, informou Jurema, tentando suavizar a tensão. Acho prudente que descanse um pouco mais antes de viajar. O empresário estreitou os olhos, sua expressão endurecendo. Uma crise? Ele se voltou para o assistente, que permanecia respeitosamente afastado. Marcos, ligue para o Dr. Silveira. Diga que precisaremos dele assim que chegarmos a Palmas. Já tomei meus remédios, pai, interveio Mateus. Estou melhor agora. Jurema observou a interação entre pai e filho com crescente preocupação. Não havia demonstração de afeto, nenhum abraço de alívio por encontrar o filho são, e salvo após um susto daqueles. Apenas aquela eficiência fria, aquela preocupação que soava mais como irritação por um contratempo do que amor paternal. O senhor aceitaria uma xícara de café? Ofereceu ela, tentando aliviar o clima. Deve ter sido uma viagem longa e estressante. Ricardo hesitou, como se a ideia de perder mais alguns minutos naquele lugar fosse inaceitável. Mas então, talvez percebendo que seria rude recusar, assentiu brevemente. Café seria bem-vindo, obrigado. Enquanto Jurema se retirava para a cozinha, ouviu Ricardo falar em tom mais baixo com o filho. O que você estava pensando, Mateus? Fugir assim no meio do nada? Você poderia ter morrido. Talvez fosse melhor assim, respondeu o menino, tão baixo que Jurema quase não ouviu. Pelo menos não seria mais um problema para você. Houve um momento de silêncio tenso antes que Ricardo respondesse, sua voz estranhamente alterada. Nunca mais diga uma coisa dessas. Nunca. Na cozinha, Jurema preparou o café lentamente, tentando organizar seus pensamentos. A dinâmica entre pai e filho era claramente disfuncional, mas havia algo mais ali. Uma dor não expressa, um abismo de comunicação que parecia intransponível. Quando voltou com uma bandeja contendo 3 xícaras de café e alguns biscoitos, de mandioca que havia feito no dia anterior, encontrou Ricardo examinando os medicamentos de Mateus. Você tomou todos corretamente? Perguntava ele ao filho. Sim, pai, dona Jurema me ajudou. Ricardo ergueu os olhos para ela enquanto aceitava a xícara de café. A senhora tem alguma formação na área de saúde? Havia uma ponta de suspeita em sua voz. Formação acadêmica, não, respondeu Jurema com calma. Mas cresci aprendendo sobre plantas medicinais com meu pai, que era curandeiro nesta região. Sei reconhecer remédios e seguir instruções médicas básicas. O empresário tomou um gole do café e pareceu genuinamente surpreso com o sabor. Este café é excelente. Obrigada. É cultivado por uma família aqui perto, de forma artesanal. Um silêncio desconfortável caiu sobre o trio. Jurema observava discretamente a interação entre pai e filho, ou a falta dela. Ricardo verificava constantemente seu celular, embora o sinal fosse precário naquela área. Mateus mantinha o olhar fixo na paisagem do cerrado, como se tentasse memorizar cada detalhe antes de partir. Seu filho tem um conhecimento impressionante sobre plantas medicinais, comentou Jurema, tentando estabelecer alguma conexão. Ficamos conversando ontem sobre as propriedades da ipecacuanha e outras ervas nativas.
Ricardo olhou para o filho com uma expressão difícil de decifrar. Havia surpresa ali, talvez até um traço de orgulho rapidamente suprimido. Mateus sempre gostou de ler sobre assuntos incomuns, disse ele, sem elaborar. Não é incomum. Pai, é ciência. Etnobotânica. Pesquisadores do mundo todo vêm estudar plantas medicinais no Brasil, corrigiu Mateus, seu tom revelando um conhecimento que ia além de curiosidade casual. Ricardo franziu ligeiramente o senho, mas não contestou. Precisamos partir, anunciou ele consultando o relógio. Temos um avião nos esperando em Palmas e quero que o Dr. Silveira examine Mateus ainda hoje. Claro, concordou Jurema, tentando esconder sua decepção pela partida apressada. Havia tantas coisas não ditas, tantas questões não resolvidas entre aquele pai e aquele filho. Vou ajudar a reunir as coisas do Mateus. Enquanto ajudava o menino a guardar seus pertences, Jurema notou que Ricardo havia se afastado para fazer uma ligação. Mesmo de longe, podia perceber a tensão em seus ombros, a maneira como gesticulava bruscamente enquanto falava, sinais claros de um homem sob extrema pressão. Ele está sempre assim, comentou Mateus seguindo o olhar de Jurema. Sempre uma crise para resolver, sempre algo mais importante que eu. Mateus, às vezes os adultos não sabem lidar com certas situações, especialmente aquelas que envolvem seus filhos, disse Jurema suavemente. Já isso não significa que não se importem. O menino deu um sorriso triste. A senhora é muito gentil, dona Jurema. Otimista demais sobre as pessoas. Não é otimismo, é experiência de vida. Já vi muita gente aparentemente dura fora escondendo um coração macio por dentro. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu pai veio pessoalmente te buscar. Isso diz algo. Diz que ele não confia em ninguém para resolver seus problemas, respondeu Mateus amargamente. Jurema suspirou, reconhecendo que não adiantaria insistir naquele momento. Em vez disso, retirou de um pequeno armário um saquinho de pano com ervas secas. Quero que leve isto. É uma mistura que preparei esta manhã enquanto você dormia. São ervas que ajudam com problemas respiratórios. Faça como um chá, uma colher pequena para cada xícara de água fervente. Deixe descansar por 5 minutos antes de beber. Os olhos de Mateus se iluminaram brevemente. Obrigado, dona Jurema. Vou guardar com cuidado. E isto? Ela retirou de dentro do bolso do vestido um pequeno caderno de capa de couro muito gasto. É para você anotar seus conhecimentos sobre plantas. Quem sabe um dia você não se torna um grande pesquisador de etnobotânica. O menino aceitou o caderno com reverência, passando os dedos pela capa desgastada. Era do seu pai? Sim. Ele anotava receitas, propriedades de plantas, onde encontrá-las. Agora é seu. Eu não posso aceitar algo tão precioso. Pode sim. Meu pai ficaria feliz em saber que seu conhecimento está sendo passado adiante, especialmente para alguém que o valoriza tanto quanto você. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas, e por um momento Jurema pensou que ele fosse chorar. Mas o menino rapidamente recuperou a compostura, como se estivesse acostumado a esconder suas emoções. Vou cuidar bem dele. Prometo. Ricardo retornou nesse momento, guardando o celular no bolso. Está tudo pronto? Perguntou ele, seu tom mais suave do que antes. Sim, pai. Estou pronto. O empresário olhou para a cadeira de rodas e depois para o terreno irregular que separava a varanda do carro. Vou precisar carregá-lo, Mateus. O terreno não permite que a cadeira passe. Por um instante, Jurema viu um lampejo de vulnerabilidade no rosto de Ricardo. Um homem acostumado a enfrentar crises corporativas, negociar milhões, comandar impérios, momentaneamente preocupado sobre a melhor maneira de carregar o próprio filho sem constrangê-lo. Posso ajudar a levar a cadeira até o carro, ofereceu-se Jurema. Ricardo assentiu em agradecimento. Então se abaixou diante do filho. Vamos lá, campeão. Como nos velhos tempos. A expressão de carinho, tão inesperada, pareceu pegar Mateus de surpresa. Ele hesitou por um segundo antes de estender os braços, permitindo que o pai o erguesse. Jurema observou quando Ricardo levantou o filho com um movimento fluido, segurando-o com firmeza nos braços. Havia prática naquele gesto, uma intimidade que contradizia a aparente distância emocional entre eles.
Ricardo ajustou o menino nos braços com cuidado, verificando discretamente se ele estava confortável antes de começar a descer os degraus da varanda. Seguindo-os, Jurema carregou a cadeira de rodas desmontada e a mochila com os pertences de Mateus. O assistente de Ricardo correu para ajudá-la, pegando a cadeira com um agradecimento murmurado. Ao chegarem ao carro, Ricardo cuidadosamente colocou Mateus no banco traseiro, ajustando um travesseiro para apoiá-lo melhor. Gestos pequenos, quase imperceptíveis, que revelavam uma preocupação genuína, talvez simplesmente escondida sob camadas de reserva emocional e formalidade. Como posso agradecer adequadamente pelo que fez por meu filho? Perguntou Ricardo, voltando-se para Jurema enquanto o assistente guardava a cadeira no porta-malas. Não há necessidade de agradecimento. Qualquer pessoa faria o mesmo. Nós dois sabemos que isso não é verdade, não neste mundo. Ele retirou um talão de cheques do bolso interno do paletó. Por favor, permita-me compensá-la pelo transtorno. Jurema ergueu a mão, recusando. Não houve transtorno, Sr. Albuquerque, e não aceito pagamento por fazer o que é certo. Ricardo pareceu genuinamente surpreso com a recusa, como se não estivesse acostumado a encontrar pessoas que não pudessem ser compensadas com dinheiro. Então, pelo menos me diga se há algo que eu possa fazer por você. Tenho contatos, recursos... Jurema refletiu por um momento. Seu impulso inicial era recusar qualquer tipo de ajuda ou favor. Mas então pensou em algo. Há uma escola rural a cerca de 20 quilômetros daqui. As crianças precisam andar muito para chegar lá. E durante a estação chuvosa, muitas acabam faltando às aulas porque os caminhos ficam intransitáveis. Um ônibus escolar faria uma enorme diferença na vida delas. Ricardo a estudou por um longo momento, uma expressão indecifrável em seu rosto. Considere feito, disse finalmente. Minha fundação entrará em contato com a prefeitura local para organizar isso. Obrigada, respondeu Jurema simplesmente. Ela se aproximou da janela do carro para despedir-se de Mateus. Seja forte, menino esperto, e não se esqueça do que conversamos. Nunca, dona Jurema, e vou usar bem o caderno, prometo. Escreva para mim quando puder. Gostaria de saber como estarão indo seus estudos sobre plantas medicinais. Ricardo, que acompanhava a despedida, olhou de forma curiosa para o filho. Você se interessou tanto assim por plantas medicinais? Sim, pai, confirmou Mateus, um brilho de desafio em seus olhos. É fascinante como a natureza fornece tantos remédios que a ciência moderna ainda está tentando compreender completamente. Para surpresa de Jurema, Ricardo não descartou o comentário. Em vez disso, disse pensativamente, sua mãe também gostava dessas coisas. Tínhamos um pequeno jardim de ervas na cobertura do apartamento antes. Ele não completou a frase, mas não era necessário. Mateus assentiu, uma suavidade aparecendo em seu rosto pela primeira vez desde a chegada do pai. Eu me lembro. Ela sempre dizia que a natureza tem respostas que ainda não aprendemos a fazer as perguntas certas. Um sorriso fugaz cruzou o rosto de Ricardo. Sim, essa era uma das frases favoritas dela. O momento de conexão entre pai e filho, embora breve, foi tão visceral que Jurema sentiu-se quase como uma intrusa. Recuou um passo, dando-lhes espaço. Ricardo pareceu despertar de um transe, voltando à sua postura profissional. Precisamos ir, anunciou estendendo a mão para Jurema em despedida. Mais uma vez, obrigado por tudo. Cuide bem dele, respondeu ela, apertando firmemente a mão oferecida. E então, num impulso, acrescentou, e talvez o senhor possa ouvi-lo mais. Ele tem muito a dizer. Por um instante, a máscara profissional de Ricardo pareceu vacilar, revelando um homem inseguro, possivelmente sobrecarregado com responsabilidades que nunca imaginou ter que enfrentar sozinho. Vou tentar. Com isso, ele entrou no carro, o motor potente rugiu a vida e em questão de segundos o veículo desapareceu na estrada de terra, deixando apenas uma nuvem de poeira como lembrete de que aquele encontro não havia sido apenas um sonho. Jurema permaneceu ali por muito tempo, observando o ponto onde o carro havia desaparecido. Sentia-se estranhamente vazia, como se em menos de 24 horas aquele menino perspicaz tivesse se tornado uma parte importante de sua vida,
deixando um vácuo com sua partida. Finalmente, virou-se para retornar à casa, que agora parecia desproporcionalmente silenciosa. Ao abrir a porta, notou algo na mesa da sala, uma pequena planta em um vaso improvisado de argila. Aproximando-se, reconheceu imediatamente. Era um pé jovem de ipecacuanha, a planta sobre a qual haviam conversado. Ao lado do vaso, um pedaço de papel dobrado com uma caligrafia infantil, porém firme. Para que a senhora possa cultivar seu próprio remédio. Obrigado por tudo. M. Jurema sorriu, tocando suavemente a folha verde da planta. De alguma forma, sabia que aquele não seria o último capítulo da história de Mateus em sua vida. 6 meses se passaram desde o encontro inesperado no Cerrado. A vida de Jurema havia retornado à sua rotina habitual, guiando ocasionais grupos de turistas pelas belezas naturais do Jalapão, cuidando de sua horta medicinal, auxiliando os moradores locais com seus conhecimentos de plantas curativas, exceto por uma diferença significativa. A estrada que levava à escola rural agora era percorrida diariamente por um ônibus escolar novo, garantindo que as crianças chegassem seguramente às aulas, mesmo nos dias de chuva. Ricardo Albuquerque havia cumprido sua promessa. Numa tarde particularmente quente, Jurema estava em sua varanda, separando folhas secas para seus remédios naturais, quando viu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada. Seu coração acelerou. Poucas pessoas vinham visitá-la e, geralmente, avisavam com antecedência. Para sua surpresa, o veículo que emergiu da poeira não era a imponente caminhonete preta de Ricardo Albuquerque, mas uma van adaptada para transporte de cadeirantes. Quando parou próximo à sua casa, a porta lateral deslizou automaticamente, revelando uma rampa de acesso. E lá estava Mateus, sorrindo amplamente, seus olhos brilhando com uma vitalidade que não estava presente durante seu primeiro encontro. Ele manobrou habilmente sua cadeira de rodas pela rampa, descendo com confiança. "Dona Jurema!" chamou ele, avançando pela trilha que, notou ela imediatamente, havia sido adaptada com uma superfície mais firme para permitir a passagem da cadeira. "Mateus!" exclamou ela, descendo os degraus da varanda para encontrá-lo. Que surpresa maravilhosa! Atrás do menino, desceu do veículo um homem que Jurema reconheceu como Marcos, o assistente de Ricardo. Ele acenou respeitosamente de longe, dando-lhes espaço. "Você está diferente", observou Jurema, estudando o rosto do menino. Havia mais cor em suas bochechas e ele parecia ter crescido. "Estou melhor", confirmou Mateus. "O tratamento em Palmas deu certo. Bem, não completamente, claro, ainda preciso da cadeira, mas minha respiração melhorou muito. Fico tão feliz em ouvir isso. E seu pai, como está?" Uma sombra de emoção complexa cruzou o rosto de Mateus. "Ele está tentando. De verdade." O menino sorriu timidamente. "Depois que voltamos de Palmas, ele começou a trabalhar em casa 3 dias por semana, para poder me acompanhar ao tratamento pessoalmente. E nos fins de semana, temos cultivado um jardim de ervas medicinais na cobertura, como minha mãe fazia. Isso é maravilhoso, Mateus. E tem mais." O entusiasmo do garoto era contagiante. "Lembra do caderno que a senhora me deu? Comecei a fazer minhas próprias anotações, pesquisar mais sobre as plantas. Meu pai viu meu interesse e contratou um botânico da universidade para me dar aulas particulares." Jurema sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A transformação não era apenas física. Mateus parecia ter recuperado algo muito mais precioso: esperança. "Aliás", continuou ele, tirando da mochila presa à cadeira um pequeno embrulho, "trouxe isto para a senhora." Jurema aceitou o pacote e o abriu cuidadosamente. Era um livro recém-publicado, Medicina Tradicional do Cerrado Brasileiro, um tesouro em risco. E para sua imensa surpresa, na página de agradecimentos, lá estava seu nome: a Jurema Santos, guardiã do conhecimento ancestral do Jalapão, cuja sabedoria e gentileza mudaram o curso de 2 vidas. "Meu pai financiou esta pesquisa", explicou Mateus, observando a reação dela. "É um projeto da universidade para documentar o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais antes que se perca. Os pesquisadores querem entrevistar a senhora também, se estiver de acordo."
Jurema não conseguiu conter as lágrimas, que agora corriam livremente por seu rosto. Mateus, isso é... não tenho palavras. Tem mais uma surpresa, disse o menino sorrindo misteriosamente. Mas para essa, vamos precisar voltar para a van. Intrigada, Jurema acompanhou Mateus de volta ao veículo. Quando se aproximaram, a porta do passageiro se abriu, e para seu completo espanto, Ricardo Albuquerque desceu. Ele parecia diferente do homem tenso e autoritário que conhecera 6 meses antes. Vestia roupas casuais, uma camisa de mangas curtas e calças leves, apropriadas para o clima do cerrado. Seus cabelos estavam menos rigidamente penteados, e havia uma leveza em sua postura que antes não existia. Senhora Santos, cumprimentou ele, estendendo a mão. É bom vê-la novamente. Senhor Albuquerque, que surpresa. Por favor, Ricardo, corrigiu ele. Então, olhando para o filho e de volta para ela, disse com genuína sinceridade: vim agradecer pessoalmente, não apenas por salvar meu filho naquele dia, mas por salvar muito mais do que isso. Jurema percebeu que havia uma vulnerabilidade em sua voz que não estava presente no primeiro encontro. Não fiz nada além do que qualquer pessoa faria. Nós 3 sabemos que isso não é verdade, respondeu Ricardo, repetindo a mesma frase de meses atrás, mas agora com um tom completamente diferente. Mateus me contou sobre suas conversas, sobre como a senhora o ouviu de verdade, sobre o caderno, sobre as plantas. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. A senhora devolveu algo que eu temia estar perdido para sempre: a conexão com o meu filho. Jurema olhou para Mateus, que observava o pai com uma expressão de orgulho que derreteu seu coração. Os últimos meses não foram fáceis, continuou Ricardo. Tivemos muitas conversas difíceis, muitas feridas para curar. Ainda estamos caminhando, aprendendo a ser pai e filho novamente após perdermos a âncora de nossa família. A mãe de Mateus, disse Jurema suavemente. Sim, Luísa. O nome foi pronunciado com reverência. Ela era botânica, sabia? Especialista em plantas medicinais do Cerrado e da Amazônia. Mateus herdou a paixão dela. Ele me disse que tinha lido muito sobre o assunto, mas não mencionou essa conexão. Provavelmente porque eu evitava falar sobre isso. Ricardo olhou para o horizonte, onde o sol começava sua descida lenta. Era doloroso demais lembrar, até perceber que estava privando Mateus da memória da mãe dele por causa da minha própria dor. Jurema sentiu-se profundamente tocada pela honestidade vulnerável daquele homem que, meses antes, parecia tão impenetrável. Descobri algo nos diários de pesquisa de Luísa recentemente, continuou Ricardo, voltando seu olhar para ela. Ela havia pesquisado no Jalapão há cerca de 15 anos. Mencionou um curandeiro local cujo conhecimento sobre plantas medicinais a impressionou profundamente. O coração de Jurema acelerou. Meu pai, Antônio Santos. Ricardo assentiu. O mundo é menor do que imaginamos, não é? Luísa sempre dizia que precisávamos valorizar mais o conhecimento tradicional, que havia sabedoria ali que a ciência moderna ainda não havia compreendido completamente. E quanto ao tratamento experimental em Palmas? Perguntou Jurema, genuinamente curiosa. Mateus mencionou que deu certo. Parcialmente, explicou Ricardo, mas o que realmente fez diferença foi algo mais simples. O chá que a senhora preparou para ele. Mateus começou a tomá-lo regularmente. O médico ficou espantado com a melhora da função pulmonar e pediu para analisarmos a composição. Estamos iniciando um estudo clínico agora. E não é só... Isso, dona Jurema, interveio Mateus, incapaz de conter seu entusiasmo. Conte para ela, pai. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Estamos estabelecendo um centro de pesquisa de medicina tradicional aqui no Jalapão, em parceria com a universidade, mas financiado pela nossa fundação. O objetivo é documentar, preservar e validar cientificamente os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais da região. Ele fez uma pausa significativa. E gostaríamos que a senhora fosse a diretora de conhecimento tradicional do centro. Jurema sentiu que o mundo havia parado de girar por um instante. Eu? Mas não tenho formação acadêmica. Sou apenas uma
Uma mulher sábia que carrega consigo um conhecimento inestimável que está em risco de se perder, completou Ricardo. A academia pode contribuir com metodologia científica, mas o coração do projeto é o conhecimento que pessoas como a senhora mantêm vivo. Isso é uma honra inacreditável. A honra seria nossa, assegurou Ricardo. O centro será nomeado em homenagem a Luísa, mas sua inauguração só será completa se tivermos a senhora conosco. Diga que sim, dona Jurema, implorou Mateus. Jurema olhou para os dois. O menino cheio de vida, tão diferente da criança amargurada e desesperançada que encontrara no deserto, e o pai, um homem transformado pelo amor reconquistado de seu filho, percebeu que estava diante de uma oportunidade não apenas de preservar o legado de seu pai, mas de amplificá-lo, de fazer com que aquele conhecimento ancestral pudesse beneficiar muito mais pessoas. Sim, respondeu ela finalmente, sentindo que algo maior do que ela mesma estava em movimento. Eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Mateus foi como um nascer do sol. Eu sabia que a senhora aceitaria. Excelente! Exclamou Ricardo, seu tom revelando genuíno entusiasmo. Mateus está tão empolgado com este projeto que já começou a fazer planos para seu futuro acadêmico. Quer estudar farmacologia e etnobotânica. Um objetivo muito nobre, aprovou Jurema olhando com carinho para o menino. E tudo porque uma mulher desconhecida ofereceu água a um cadeirante perdido no deserto, refletiu Ricardo. Sem saber que ele era filho de um milionário, ou que aquele gesto simples mudaria tantas vidas. Às vezes, os gestos mais simples são os que causam as maiores ondas, filosofou Jurema. A senhora está certa, como sempre. Ricardo consultou discretamente o relógio. Infelizmente, precisamos retornar a Palmas esta noite. Mateus tem uma consulta médica amanhã cedo. Mas voltaremos na próxima semana para iniciar oficialmente os preparativos para o centro de pesquisa. E eu vou trazer meu caderno cheio de anotações para mostrar para a senhora, prometeu Mateus. Jurema sorriu, seu coração transbordando de uma alegria que não sentia há muito tempo. Estarei esperando ansiosa. Enquanto observava a van se afastar, carregando o menino que havia, sem saber, transformado sua vida, Jurema refletiu sobre os estranhos caminhos do destino. Como uma simples garrafa d'água oferecida a um desconhecido tinha desencadeado uma série de eventos que agora dariam um novo propósito à sua existência. O sol poente tingia o cerrado de dourado, e ela pensou em seu pai, em como ele ficaria orgulhoso ao saber que seu conhecimento não seria perdido, mas sim ampliado e validado, beneficiando gerações futuras. Pensou em Luísa, a botânica que havia visitado o Jalapão anos atrás, e cujo legado agora se entrelaçava com o seu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. E pensou no pequeno Mateus, o menino que encontrara desesperançado no deserto e que agora retornava cheio de vida e propósito, junto com um pai transformado pelo poder do amor redescoberto. A vida, refletiu Jurema, era como o próprio cerrado, aparentemente áspera e desafiadora na superfície, mas repleta de tesouros inestimáveis para aqueles que tinham a sabedoria e a paciência de olhar mais profundamente. Fim da história, querido. Ouvinte, se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua presença e apoio são como água no deserto para nós. O que você achou do encontro entre Jurema e Mateus? Conte nos comentários. Estamos ansiosos para ler sua opinião e compartilhar muitas outras histórias emocionantes com você.